Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, um grande bispo. Ele nasceu na Panônia, cerca do ano 316, de pais pagãos. Depois de receber o batismo e de renunciar à carreira militar, fundou um mosteiro em Lugogé, França, onde levou vida monástica sob a direção de Santo Hilário. Foi depois ordenado sacerdote e mais tarde eleito bispo de Tours. Foi modelo de insigne de bom pastor. Fundou outros mosteiros, dedicou-se à formação do clero e à evangelização dos pobres. Morreu no ano de 397. Que São Martim de Tours interceda por nós para que nós sejamos santos, porque o evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 17, do versículo 1 até o 6, nos chama muito a atenção. É inevitável, disse Jesus, que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Que vai produzindo escândalo, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequenos. E quantos escândalos se vêm produzindo nos tempos de hoje, meus irmãos? Só nós olharmos os noticiários. Os escândalos vão aumentando cada vez mais e nós precisamos nos rever, precisamos levar uma vida santa. Porque Jesus está sendo muito claro no dia de hoje. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalo. Seria melhor ele amarrar uma corda, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar. Imagina aquelas pedras de moinhos que são pesadíssimas e a pessoa amarrando aquela corda no pescoço e naquela pedra e jogando, não tem como a pessoa se salvar. Olha só, Jesus está dizendo que aqueles que produzem escândalo, se não se converterem, se não mudarem de vida, seria melhor se suicidar. E é isso que Jesus está falando, o que está aqui por trás. Claro, meus irmãos, que aqui é uma metáfora que Jesus está se utilizando, ele não está dizendo que é para nós fazermos isso. É para nós entendermos o que significa realmente um escândalo causado a uma pessoa. Imagine uma pessoa que vê
um sacerdote roubando. Isso é um escândalo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um sacerdote traficando, usando droga. Que escândalo, meu Deus do céu. Imagina um filho vendo o seu pai saindo com uma outra mulher. Ou a sua mãe saindo com outro homem. Que escândalo. Imagina o filho vai lá, sem querer, mexendo no celular da mãe e encontra conversas da mãe com um outro homem, ou conversas da mãe com outra mulher. Conversas íntimas. Isso causa um escândalo. Ou um filho vendo lá no celular. O pai, com conversinha de amor e tudo mais, com outro homem. Isso é escândalo, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Hoje a gente vê assim, olha, e Jesus está falando aqui de produção de escândalo. Nós vemos as mídias produzindo escândalo, os atores produzindo escândalos, os autores também, os escritores produzindo todo tipo de escândalo. E Jesus está dizendo, cuidado, nós não podemos de maneira nenhuma escandalizar uma criança, escandalizar um idoso, escandalizar uma pessoa qualquer aí. Nós não podemos, porque um escândalo produz no coração do escandalizado uma tristeza muito grande, ao ponto da pessoa não querer viver. Imagine as pessoas que são abusadas, meus irmãos. Desculpe eu ter que falar uma coisa dessa. Mas quantas crianças que foram abusadas, escandalizadas e hoje carregam esse fardo. Elas pensam até que elas pecaram, sendo que elas não pecaram. Quem pecou foi o abusador. Imagina, meus irmãos. E hoje em dia essas coisas, meu Deus do céu, parece que está se tornando normais. E isso não é normal. Quantos escândalos e mais escândalos. Recentemente, aí mulheres andando nuas pelas ruas. Está entendendo? Quantas coisas dentro da igreja. Quando eu vejo essas coisas, eu digo, meu Deus do céu, me ajuda. Me ajude, Senhor. Como dizia São Felipe Neri, Senhor, coloque a mão na minha cabeça. Porque se o Senhor não colocar a mão na minha cabeça, eu vou fazer coisas terríveis. E é isso mesmo. Quem está em pé, cuide de não cair. E eu não estou falando isso para condenar, eu estou falando isso para que seja alertado, porque eu, como sacerdote, preciso iluminar, e é o que Jesus está falando, e eu preciso trazer para a prática, para nós entendermos o que nosso Senhor está falando. Imagina aquelas pessoas que trabalham na igreja e vão lá e pegam o dinheiro, aquele dinheiro que é colocado nas ofertas, e roubam e vai embora. E aquela mulher simples ou aquele homem simples vendo uma coisa daquela, fica escandalizada. Você está entendendo o quanto que nós precisamos estar dando bom exemplo e andando na graça de Deus? E aqui Jesus está dizendo, se você vê um irmão
causando escândalo, produzindo escândalo, vai lá, ajuda essa pessoa, tira aquela pessoa da situação. Aí Jesus está dizendo, se ela se converter, é para dar o perdão. Então, é bonito o evangelho de hoje, porque, embora seja uma situação muito assim delicada, mas é bonito nós vemos que Deus ele dá chance até àqueles que produzem escândalo, tá vendo? Então, aquele que produz escândalo, que faz o outro pecar, que leva a situações de pecado, se ela, depois de ser chamada a atenção, ela se converte, está perdoada, Deus dá o perdão. Ao mesmo tempo que Jesus usa essa metáfora, o que produz escândalo, o que causa escândalo, é como se fosse, era melhor pegar uma pedra de moinho e amarrar no pescoço e se jogar no mar. Ao mesmo tempo, como é uma advertência, Jesus está dizendo, mas se converter, está perdoado. O que não pode, meus irmãos, é o causador de escândalo continuar causando escândalo e morrer sem o arrependimento, sem pedir perdão a Deus. Aí vai acontecer uma catástrofe na alma desta pessoa. E aqui Jesus nos ensina quantas vezes a pessoa ela cometeu o pecado e se arrepender. Se ela realmente está arrependida, Deus dá o perdão, desde que haja um arrependimento sincero. Não é brincar com o sacramento, não é ficar dizendo, eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão a Deus. Isso não é arrependimento. Isso é brincar com Deus. Agora, realmente, aquela pessoa fez aquilo, ela se arrependeu profundamente, diante de uma advertência, diante de uma ajuda que o outro dá e deu para ela, ela se arrependeu realmente, Deus perdoa. Que não pode permanecer na situação de pecado. Você está entendendo? Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça de andarmos na santidade. Peçamos, meus irmãos, a Deus a graça de não causarmos escândalo. Nós não podemos causar escândalos, precisamos ser fiéis. Que Deus nos ajude. Porque eu não estou falando de calúnias, né? Porque tem pessoas que são caluniadas. Ela não fez algo e fizeram toda uma artimanha por trás e colocaram aquela pessoa na situação e aquela pessoa acabou causando um escândalo, não que ela quisesse, mas por vingança, por artimanha, acabaram fazendo isso. Mas Deus sonda o coração de cada um. Então aquela pessoa foi escandalizada? Foi. Ela causou aquele escândalo, como eu disse? Ela não causou, mas ela foi levada. Alguém fez com que aquilo acontecesse. Esses que fizeram isso, isso também é produzir um escândalo, porque inventou tudo, enganou e fez com que aquela pessoa que acabou não fazendo nada, foi ela que fez. Isso é um escândalo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu estou falando aqui da questão da calúnia. Vai prestar contas a Deus por ter feito todo esse mal, por ter inventado essa mentira e não ter se convertido. E prejudicou o outro. Vai prestar contas a Deus. Aí Jesus está dizendo, se não se arrepender, se não mudar de vida, seria melhor que essa pessoa tivesse até
não nascidos, sei lá. Deus está nos dando a graça no dia de hoje de nós nos revermos e sermos e produzirmos no coração do outro o bem, a santidade, o desejo pela santidade, o desejo pelo céu. É isso que nós devemos produzir e realizar no coração dos outros. Não essa questão de produzir escândalos, como nosso Senhor está falando no dia de hoje. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Porque até os escândalos, nos dias de hoje, estão se tornando coisas normais. É assim, a produção do escândalo. Primeiro fazem, e aí, para ver como é que o povo vai reagir, o povo fica escandalizado, depois faz de novo, e de tanto fazer, chega um momento que as pessoas não se escandalizam tanto mais. Hoje já não se escandaliza mais com um assassinato. A pessoa fica, parece filme de faroeste. As pessoas hoje parece que não se escandalizam mais tanto com uma separação de um casal. Parece que hoje as pessoas não se escandalizam tanto quando houve a notícia, o sacerdote deixou o sacerdócio para viver agora com uma outra mulher. E o pior de tudo é que essas pessoas que produzem esses determinados tipos de escândalos, e que infelizmente as coisas parecem que estão se tornando normais, elas vão para os Facebooks, elas vão aí para os Instagrams, elas vão para os YouTube da vida e todos esses meios de comunicação existentes no dia de hoje e vão contar vantagem. Por exemplo, uma mulher chega no Instagram dela e conta a vantagem dizendo que ela praticou, ela fez não sei quantos abortos. Meu Deus do céu, isso é um escândalo. Quando uma pessoa entende que aquela mulher, ela por livre e espontânea vontade, ela eliminou, melhor, assassinou aquela criança que estava sendo formada naquele ventre. Ela diz, já fiz tantos, porque quem manda no meu corpo sou eu. E conta como se fosse a maior vantagem. Meu Deus, isso é um escândalo. É um grande escândalo. Está entendendo, meus irmãos, em que situação a humanidade está? Hoje, os escândalos que estão sendo produzidos por aí, outros tipos, pessoas, seres humanos, agindo como animais, dizendo, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou um elefante. Eu não sou uma pessoa, não, eu sou um elefante. Eu sou um lobo, e anda como um lobo, e age como um lobo. As pessoas não têm noção que isso produz escândalo, isso causa escândalo. E aí vai para as mídias mostrando e fica lá. Meu Deus do céu. Que Deus, meus irmãos, nos conceda a graça da santidade. E mais uma vez eu digo, Senhor, coloque a sua mão sobre mim. Diga isso. Senhor, coloca a minha mão sobre mim. Ajuda-me, Senhor, a caminhar contigo, a ser fiel aos seus ensinamentos. Ajuda-me. Nossa Senhora, venha em nosso socorro. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Que Deus nos dê a graça de não causarmos escândalos
que nós não sejamos vítimas de determinados escândalos e que as pessoas não levem as outras à calúnia, aí inventam uma coisa e a pessoa acaba sendo vítima daquela situação. Que Deus nos dê a graça da santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. E que nessa bênção você receba a proteção de Deus por intercessão de Nossa Senhora, para que não se cause nenhum tipo de escândalo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.